esta sim é uma legítima missão, né? Olha, até em contrassenso ao que parte dos poderes no Brasil, né, vão ao exterior prestar satisfação ou reunir com brasileiros em território estrangeiro, principalmente aqueles que deveriam ser isentos na questão da decisão, principalmente juízes. Aí, no contrassenso disso tudo, o próprio presidente Bolsonaro, que é um agente político, foi presidente do Brasil, provavelmente será novamente, ainda está impedido de poder exercer política. Não pôde estar na Hungria agora, mas gostaria de estar em Israel, a convite do próprio primeiro-ministro. Olha, vamos falar sobre esse contrassenso, né? Distopia, né? Na verdade, que ocorre no país, tá? Chega junto aí, dá like, se inscreve e compartilha. Eu já vou pedindo de cara para você, essa será uma live expressa de sexta-feira, a famosa live sextou, né? Amanhã, mais aprofundado, teremos clube de membros, live aberta no YouTube, enfim. Mas chega junto, só esse pedido do amigo, dá like, se inscreve e compartilha. Olha, fiz de tudo para começar exatamente no horário marcado e aqui estou. E vamos cumprir o horário, na sequência aqui tem uma série de reuniões ainda para fazer. Então, chega junto aí, pessoal, eu vou ser direto nas notícias e o resto fica com vocês. Dá like, se inscreve e compartilha. E sim, o meu tema principal será a questão do pedido que foi feito agora, na tarde dessa sexta-feira, da defesa do presidente Bolsonaro, olha, até de forma bastante humilde e modesta, né, para que houvesse a liberação temporária do seu passaporte, apenas por alguns dias, para que ele pudesse ir a Israel e voltar ao Brasil. Dá uma olhada como a coisa está invertida. Enquanto isso, parte do judiciário brasileiro, que deveria se ater aos autos do processo, está lá em Londres, conversando com empresários e outros agentes públicos, reunidos com ministros, enfim, em território europeu. A coisa está meio fora de rumo. O que vocês acham disso? A gente vai falar aqui. Dá like, se inscreve e compartilha. Mas não sem antes eu exaltar novamente aqui e trazer o trabalho da nossa oposição no Brasil. Vou destacar novamente aqui o trabalho do deputado Gustavo. Só enquanto você dá like, o trabalho do deputado Gustavo Gaia, o trabalho ali da deputada Carol Detoni em frente à Comissão de Constituição e Justiça, André Fernandes, enfim, muitos outros, o próprio Nicolas Ferreira. Muita gente acha que não vale a pena lutar. Eu sou do time que acredita que se você limpar o caminho, aí é que eles tratoram a gente. Então, parabéns e congratulo aqui a nossa oposição com relação a isso. E eu queria destacar dois fatos. Um foi esse evento, né, onde a oposição da direita se reuniu aí justamente para, olha, de forma corajosa, pedir a CPI do abuso de autoridade. Vou trazer aqui o deputado Gustavo Gaia para falar novamente, mas também uma conquista que houve ali, não passou despercebido por nós, mas lá na Comissão de Constituição e Justiça foi bastante celebrado aí, e é projeto de autoria da própria Carol Detoni, sobre a questão da autodefesa do cidadão, ou esse direito, distribuindo aos estados, né, a responsabilidade para legislar de forma complementar ao que já reza na nossa Constituição sobre posse e porte de arma de fogo. E, interessante, vou trazer esses dois pontos aqui e, na sequência, a gente já entra na principal. Só enquanto você pega o link aqui dessa live e já compartilha nos teus grupos de WhatsApp, Telegram e traz o pessoal aqui, porque vai ser importante a análise. Vamos lá? Então, deixa eu colocar novamente aqui o Gustavo Gaia. Outros falaram também, Bia Kiss, enfim, a própria Carol Detoni, Nicolas Ferreira, mas vou trazer novamente aqui o Gaia. Vendo aí, como o deputado Nicolas Ferreira disse, nós estamos vendo praticamente todos os que, algum tempo atrás, haviam sido presos por corrupção sendo liberados, seus processos sendo anulados. Os líderes das facções criminosas estão sendo liberados e os seus bens que haviam sido apreendidos estão sendo devolvidos, assim como todo o dinheiro que foi apreendido pela corrupção, pelo tráfico de drogas, está sendo devolvido. Nós estamos vendo as mesmas empresas que participaram dos esquemas de corrupção, que destruíram a economia brasileira, voltando a receber dinheiro público e voltando a fechar contratos com o governo. Aí eu pergunto para os meus colegas que estão aqui do meu lado. Nós estamos aqui hoje em uma coletiva de imprensa para falar sobre inquéritos ilegais, inquéritos sigilosos que atingem a cada um de nós. Eu pergunto, alguém aqui responde algum inquérito por corrupção? Levante a mão, por favor. Alguém que está aqui responde algum inquérito por tráfico de drogas? Não? Lavagem de dinheiro? Alguém aqui? Ninguém, mas ninguém aqui responde nenhum inquérito por rachadinha? Agora eu pergunto, quantos aqui, levantam a mão, por favor, responde algum inquérito pelas suas palavras?
Esse é o Brasil que vocês estão testemunhando. Todos que estão aqui agora respondem a inquéritos sigilosos, abertos de ofício, ilegais, inconstitucionais, parlamentares que vieram aqui para falar, respondemos inquéritos por nossas palavras. Essa é a democracia que venceu, meus amigos. Esse é o amor que retornou. Quer dizer que a democracia agora, de acordo com a esquerda e com o Alexandre de Moraes, só existe e só é plena se um lado da política for silenciado, coagido, intimidado. Será acordado 6 horas da manhã com a Polícia Federal com arma em punho, porque você cometeu o hediondo, absurdo, inenarrável crime de falar o que ele não gosta. É isso que nós vamos reduzir a República Brasileira? É vergonhoso o que está acontecendo. É vergonhoso. Enquanto eu ouvia os meus colegas vir aqui e falar e parlar, eu estava pensando: quantos inquéritos serão abertos pelas palavras proferidas aqui hoje? Porque essa é a situação do Brasil. O simples fato de vir aqui e defender a liberdade de expressão devido ao processo legal, que aparentemente agora viraram valores da extrema-direita, já te coloca numa linha de fogo para ser inserido em mais um inquérito ilegal. Porque eu achei importante trazer esses pontos aqui do Gaio novamente, inclusive especificamente essa última frase dele. É porque nisso que está se transformando o Brasil, ou seja, tirar o poder, né? Quase que um acordão lá em cima para que o poder seja exercido entre o executivo e o judiciário, enquanto que o parlamento, esse sim, de forma bastante legítima, eleito, né, para fazer as leis, não pode sequer falar. Esse é o maior risco. Agora, a gente está vendo isso também. Houve o caso aí dessa semana sobre as decisões, né, envolvendo aí o ex-advogado do presidente Lula e atual ministro do Supremo, Adir Zanin, sobre a questão da reoneração da folha de pagamento. E vai ser assunto para a gente tratar ainda no final dessa live, que é um assunto que impacta a economia brasileira, impacta o emprego no Brasil, impacta a prosperidade, a possibilidade de empreender no Brasil, tem impactos boçais, né? E que a turma, olha, o Congresso já definiu, mas o Judiciário interviu, enfim. E nós vimos isso sucedendo. E entenda, todo o problema, e muita gente está muito preocupada com isso, a gente vai analisar rapidamente isso aqui no meio da live. Muita gente está preocupada se o Lula vai ou não ser reeleito. Pessoal, essa é só uma vírgula dentro do problema. O sistema está tomado e o que a gente está perdendo é o direito de questionar, debater, e isso influencia diretamente em quem nós vamos escolher. Então, se há um controle absoluto sobre o processo de escolha, tanto faz quem está lá. Pode ser com dedo, sem dedo, da direita ou da esquerda. O sistema está cuidando disso. Então, eu acredito que não tiraram alguém de dentro do cárcere para colocar no palácio porque essa pessoa era relevante, mas porque poderia ser facilmente controlada. E também descartada, assim que for possível. Então, esse é um entendimento que a gente precisa ter. E a única saída para que o Brasil não vá mais rápido do que já está indo, de uma democracia que nunca foi efetivamente plena, para algo ditatorial, ou como a presidente do Partido dos Trabalhadores fez citar agora, uma democracia efetiva, né, que ela conheceu lá na China, isso não fui eu que falei, né, para que a gente possa impedir isso, é reforçar principalmente o parlamento. Então é importantíssimo tudo que vier do parlamento. E por falar nisso, eu vou destacar mais uma cena aqui, que foi uma conquista dentro da Comissão de Constituição e Justiça, algo que deveria ter sido feito ainda na nossa oportunidade entre 2019 e 2022, o primeiro mandato do presidente Bolsonaro, mas que ficou para depois, porque todos nós éramos confiantes de que haveria, né, a reeleição. Mas, enfim. Mas agora está sendo feita alguma coisa. O próprio presidente Bolsonaro, de alguma forma, agiu com relação a esse assunto, complementando aquilo que a Constituição já previa, né? E se nós conseguirmos distribuir isso para os estados, a gente está falando do direito da autodefesa, o porte, o registro de armas, enfim. Se a gente conseguir isso, na medida com que essa lei foi aprovada,
na Comissão de Constituição e Justiça, tá, pessoal? Isso ainda tem plenário da Câmara e depois tem Senado e depois volta para a sanção do atual presidente. Você já sabe o caminho, mas a luta está sendo travada e a causa não foi abandonada, isso é importante. Eu fiquei muito feliz. Vou trazer aqui, a própria Carol Detoni vai explicar para vocês. Nós aprovar uma lei complementar na CCJ para possibilitar aos estados que legislem sobre arma de fogo, sobre caça e tudo mais, um projeto muito importante de delegação de competência, descentralizar da União para os estados, para valorizar, seja o tradicionalismo, o tiro esportivo e tudo mais, né, Belinsky? Parabéns, pessoal, só quero agradecer demais, esse time é muito forte, a gente conseguiu uma vitória gigantesca, foi apertado, 34 votos a 30, mas nós vencemos, então parabéns! Valeu! Tem que parabenizar e a gente teve que trazer aqui novamente parabéns, não só a Carol Detoni, mas todo o time da direita. E isso também é para responder uma pergunta que é feita aqui diariamente, é que se vale a pena lutar, vale a pena continuar. É óbvio que vale. Aliás, se você baixar a guarda, a escravidão chega de forma permanente e irreversível. Então, sim, não só vale a pena apoiar esses que já estão lá, como pensar bem na hora de renovar, ver quem te ajuda ou não. Legal? Então, acredito que faço o meu trabalho de utilidade pública também, quando a gente traz esse assunto aqui, porque o que o outro lado quer é que as pessoas desistam. E não faremos isso, não é verdade? Tamo junto aí, pessoal. Chega junto, dá like, se inscreve e compartilha. Vou pedir novamente para os amigos aqui correrem com o compartilhamento, para a gente correr na notícia também desse lado aqui. PF retoma agendamento para emissão de passaporte após 8 dias, né, de serviço disponível. Essa foi a polêmica que durou uma semana. Para quem não sabe, uma das primeiras ações, né, que os governos mais, vamos dizer assim, tiranos tomam quando veem que os escravos estão indo embora ou estão mandando seu dinheiro para fora, é justamente atrapalhar o processo de liberdade exterior do cidadão. E isso se dá pelo passaporte. A gente viu os casos na Venezuela, por exemplo, onde, inicialmente, quando a coisa começou a apertar lá, primeiro suspenderam as emissões e, posteriormente, colocaram valores que ficaram totalmente, vamos dizer, difícil de serem acessados pela maioria do povo que estava lá, empobrecido. E a gente sabe que as tiranias de esquerda, elas prezam principalmente pelo empobrecimento da sociedade, para que as pessoas pensem não com o cérebro, nem mesmo com o coração, mas com o estômago, né? E a gente vai falar ainda sobre isso aqui. Bom, que bom, não sei se efetivamente foi o que aconteceu ali, a resposta que foi dada pelo próprio órgão é essa mesmo, ou seja, de que houve um ataque hacker aí, eles precisaram suspender o serviço, essa foi a resposta que foi dada, mas me parece que 8 dias é um tempo demasiadamente grande, não sei se foram avaliar outras possibilidades, mas durante 8 dias o brasileiro, aquele que não tinha passaporte, se viu preso dentro do país. Aliás, assim como a matéria que a gente vai tratar agora, que é do próprio presidente. Aliás, eu vi essa palavra ser repetida muitas vezes hoje na imprensa, de que o presidente Bolsonaro está preso dentro do Brasil, porque sem o seu passaporte ele não pode sequer exercer a sua função política a nível internacional. Ele está percorrendo o Brasil, está fazendo o que dá. E ele gostaria e deveria ter o direito de ser esse agente político representando o Brasil. Não pense que isso está acontecendo pela primeira vez. Talvez a maior parte das pessoas começou a se interessar pela política, principalmente depois do surgimento do próprio presidente Bolsonaro, e isso é louvável, foi o despertar do Brasil. Mas para quem já acompanha isso há mais tempo, como eu lembro bem de como fizeram exatamente a mesma coisa com uma das pessoas que hoje dá muitas cartas no Brasil, que foi o ex-presidente Michel Temer. Aconteceu exatamente o mesmo. Né? Teve aquela quase fuga alucinante ali do presidente Temer saindo do aeroporto e perseguido, enfim, foi interceptado no meio do caminho. Se vocês quiserem, deixa aí, eu vou tentar resgatar esse material. Eu lembro que à época eu fiz um vídeo sobre isso. Sei lá, de 2017 ou 2018, enfim. E houve toda essa situação, foi quando o Temer deixou de ser presidente, disseram assim, deixou de ser presidente, agora tem que virar nosso refém. Aí caiu o mundo em cima dele e ele foi buscado, né, na saída do aeroporto. E um dos efeitos foi exatamente esse, e tiraram o direito de viagens internacionais. Tempos depois, ele, quando quis fazer missões internacionais, aí tinha que ir lá e se render
ao sistema autocrático não eleito, nomeado, né, ou indicado, não eleito, para pedir licença toda vez que precisasse sair do país. Eu não sei se ainda hoje ele precisa pedir licença, não, mas por 1 ou 2 anos, toda a missão que ele precisava tinha aquela... Pô, deixa eu ir ali visitar. Entenda, pessoal, é assim que se tolhe as pessoas e deixa com que elas fiquem, vamos dizer, atentas, reféns da autoridade. Tá? E aconteceu isso muito tempo. Eu não sei dizer hoje se o Temer continua com essa restrição ou ele já tem livre trânsito, mas eu lembro bem que a cada missão que ele precisava ir, salvo me engano, até para que ele fosse à época ao Líbano, né, quando teve lá aquela questão da expulsão, inclusive com apoio, já no governo Bolsonaro, tinha que pedir licença e tudo mais, a coisa foi feita essa restrição. Então, eu consigo traçar um paralelo sobre esses episódios. E por que eu estou dizendo isso? Porque a própria defesa vai arrefecendo sobre aquilo que deveria ser a justiça. Vamos lá ao contrassenso. Nós temos, nesse momento, uma série de membros do Judiciário brasileiro e outras autoridades, diretor-geral da Polícia Federal, enfim, ministros de Estado. Olha, até o CAD, o que é muito estranho, né? Que define quem pode ou não deter monopólio. Eu digo quem define porque é para impedir que se formem monopólios ou oligopólios no Brasil. E até o CAD, não só com o seu presidente, mas alguns conselheiros, nesse evento estranho em Londres, com menos de 100 de convidados, num andar de um hotel de luxo, com diárias caríssimas, e principalmente ministros de várias instâncias do poder no Brasil, no Judiciário, no Poder Executivo também, Ministério da Justiça, enfim, um negócio extremamente estranho, porque o evento não é voltado para que essas autoridades brasileiras estejam, por exemplo, em Londres, falando para europeus. Não. Eles saem do Brasil para falar para brasileiros, em português, mas em outro território. Enfim, enquanto essa turma vai e volta com tudo pago, não tem nada de ilegal, né, com relação a isso, é bom que se diga, a lei permite que isso aconteça, mas funcionários públicos dedicados, de repente, estão lá, sem permitir a imprensa, olha aí a imprensa caladinha, aliás, caladinho não, teve matéria, e a matéria mais sombria ainda sobre o que foi dito, né, e com muito tempo livre para conversar entre si. Realmente não vivemos tempos de normalidade. E aí, do outro lado, um agente político, o presidente, ex-presidente do Brasil, que está impedido temporariamente de sequer se candidatar, tem que pedir a sua defesa, implorar ao sistema que libere temporariamente a sua saída. Eu vou ler aqui a matéria, porque, entenda, eu estou defendendo o presidente e o direito dele. Aliás, eu acho que não deveria ser temporário. O presidente, enquanto agente político, que conversa é essa? Tem o direito de ir e vir. Se alguém que tem um filho deputado federal, um outro filho senador, foi deputado por 28 anos, presidente do Brasil, precisar em qualquer tempo estar exilado fora, é porque o problema deve ser o país, ou as autoridades, não é o presidente. Entende? Que tem, por exemplo, a primeira-dama, a eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, como favorita em muitas das pesquisas aí para cargos de Senado, e talvez até para a disputa presidencial. Cara, isso não tem motivo para sair do país, a não ser que o país esteja equivocado. Não é condenado em absolutamente nada. Tem um monte de investigações sem sentido, até sobre baleia, né? Tá estranho isso, né? Então tá invertido o processo. Essa é a reflexão. A reflexão não é sobre o pedido do presidente. Já é algo estranho que o pedido seja temporário. A gente vai ler aqui. Até porque não tem uma acusação. Cadê a acusação formal? Existem questões do ponto de vista eleitoral, mas dentro da justiça, até onde eu sei, o presidente não deve absolutamente nada. Estranho isso, né? E Márcio Moraes já havia recusado a devolução do passaporte do presidente Bolsonaro, que foi confiscado em fevereiro, após uma operação da PF. Na tarde de hoje, sexta-feira, 26, hoje, agorinha, né? A equipe jurídica do presidente Bolsonaro solicitou novamente ao STF a devolução temporária do passaporte. Os representantes legais de Bolsonaro informaram que ele foi formalmente convidado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é a nossa capa de hoje, para uma visita ao país com sua família
no mês de maio. E o presidente vem manifestando isso já há tempos, como ele gostaria de estar, por exemplo, onde o Eduardo Bolsonaro está no momento, lá na Hungria, para reuniões sobre a direita a nível mundial. O presidente Bolsonaro é uma liderança a nível mundial da direita, assim como é Trump e o próprio Netanyahu e o próprio Viktor Orbán, que é o anfitrião atual lá no evento na Hungria. E outro que representa a direita nos seus valores é o próprio Netanyahu, e fez o convite ao presidente. O presidente gostaria de ir desde o momento em que houve aquele ataque covarde de grupos que promoveram o terror ali na região, né? Violaram mulheres, sequestraram cidadãos. Aliás, tem mais de 100 pessoas sequestradas e ninguém fala nada. Tem a gente distribuindo dentro do Congresso brasileiro com a camisa do grupo que orquestrou o ataque do terror, distribuindo panfleto dentro do Congresso brasileiro. A coisa está estranha demais, né? As pessoas precisam despertar para isso. Mas vamos lá. Os representantes legais do presidente informaram que ele foi formalmente convidado pelo primeiro-ministro Israel Benjamin Netanyahu para visitar o país, junto com a sua família. E Márcio Moraes já havia recusado a devolução do passaporte de Bolsonaro, que foi confiscado em fevereiro após a operação policial. E detalhe, houve aquele evento recente em Brasília, na Embaixada da Hungria, onde o presidente esteve lá por 2 dias, e o próprio Moraes disse que não havia nenhum indício que o presidente estava buscando qualquer outra situação irregular. O próprio Moraes se manifestou durante a semana, né? Bom, Bolsonaro fez um novo pedido, né, ao STF para ser autorizado a viajar para Israel no final de maio, com a intenção de permanecer de 6 a 7 noites. 7 dias, pessoal, uma semana, em Israel. Um país que foi solidário presencialmente quando, por exemplo, nós tivemos a catástrofe ali em Brumadinho. Enviou, inclusive, aeronaves, enviou equipes ao Brasil para ajudar nas buscas. País amigo do Brasil. País que detém um grande percentual da comunidade judaica também. E o presidente retribuiria essa gentileza, assim como o presidente Bolsonaro foi algumas vezes a Israel, foi recebido com honras de Estado, e assim como o próprio Netanyahu esteve no Brasil, quando Bolsonaro era presidente. Isso já não é mexer na balança, no equilíbrio da disputa política no Brasil? Impedir um agente político de cumprir as suas tarefas? Eu não consigo enxergar motivos. Eu sou daqueles que acredito que o presidente Bolsonaro jamais deveria sequer retornar. Depois de retornar e se tornar refém do sistema, ele tem que cumprir, já está como refém do sistema. Aliás, esse processo aqui é um processo de educação, né? Primeiro você pede, aí se nega, depois se pede, aí temporariamente se nega novamente, aí diz, olha, é só um dia para ir no vizinho. Aí libera, né? Você vai, esperta aí desse lado, né? Então, uma grande injustiça, um grande absurdo. Aliás, deixa a tua opinião sobre isso. E detalhe, num momento em que o seu aliado, e acredito que seja o aliado da direita brasileira, que é o Benjamin Netanyahu, mais está precisando disso, porque está sendo pressionado no mundo todo para flexibilizar diante de quem entrou e violentou as suas mulheres e homens, violentou os seus concidadãos em Israel. Olha, dá uma olhada nisso. Mas Netanyahu mantém-se firme. Netanyahu diz que Israel não vai ceder à pressão de Tribunal Penal Internacional. Enfim, a gente está diante de um jogo político onde um lado tem todas as armas e, olha, com mão de ferro. E eu não estou falando de Israel, não. Israel está ali na condição de sobreviver, de existir, né? Nós estamos falando de toda a pressão externa a tudo isso. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Aliás, você quer mais reflexão sobre isso? Vamos pegar o caso dos nossos vizinhos. Aliás, amigão do atual presidente do Brasil, que o recebeu, foi o primeiro chefe de Estado, salvo engano, a ser recebido durante o governo Lula, com tapete vermelho, mesmo que tenham ordens aí ou de investigação, prisão, enfim, externos. O Madurão aqui, ó. Será que é isso que eles estão gestando aqui no Brasil? Pensa desse lado. Pessoal, é sério. Eu sei que está muita gente discutindo a mesma coisa. Eu acabei de ver alguns materiais, colegas meus, inclusive, importantíssimos, falando a possibilidade de Lula cair, de Lula não cair, e papapá. Aí o pessoal vem e me pergunta muito aqui, aí vai ter impeachment, não vai tirar o Mourão. Vocês não estão entendendo. O problema, ele ultrapassa essas camadas, é o sistema. Os personagens que nós... Entenda, eu vou dar uma dose de live de membros aqui para vocês. Os personagens aos quais vocês conseguem ver e xingar são personagens descartáveis para o sistema. O verdadeiro poder está atrás. Eu sei, bota ali qualquer coisa do Lula, você já fica irritado com a voz dele, não sei o que, não quer nem ver a realidade.
Essa é a distração. Enquanto isso, reforma tributária, imposto. Meu Deus do céu. A destruição até da capacidade alimentar. O Brasil aumentou em nível de miséria. Vou trazer a matéria aqui para vocês. 64 milhões de brasileiros estão nesse estado de não ter segurança alimentar, não sabe se vão comer. 64 milhões. Está longe da meta dessa turma, que deve ser dobrar isso, né? É óbvio que eles não vão demonstrar. Por quê? Quanto mais as pessoas puderem votar com o estômago, mais barato fica comprar esse mesmo estômago. Daqui a pouco nem tem mais bolsa qualquer coisa, é só dar um pacote de creme crack e o pessoal já vota. Rede social, então, Deus o livre, isso atrapalha muito. Opinião, sinceridade e verdade. Então, dá like, se inscreve e compartilha. E espero que isso sirva um pouquinho de colírio para você. Tá muita gente preocupada. Vai cair, não vai cair, vai... Essas pessoas podem cair, não vai afetar. A coisa está atrás disso tudo. A coisa está negociando lá fora. Entenda, o buraco é muito mais embaixo. Dá like aí, se inscreve e compartilha, faz valer a pena. Pelo menos a gente falar que o canal já é desmonetizado, então é só para valer a pena saber que você está entendendo desse lado aí. Vamos lá? Tem muita distração acontecendo, e enquanto a distração vai para um lado e para o outro, a gente vai deixando passar, né? Dá uma olhada nessa questão da direita, vê se o recado que o Maduro mandou lá, se você não está enxergando daqui mais alguns meses aqui no Brasil, algum presidente falando a mesma coisa. Maduro diz que dará uma lição histórica à direita na Venezuela. Não, ele já está dando, ele já invalidou mais de 30 apoiadores diretos ali da oposição, da Maria Corina Machado, né? E hoje mais 5, salvo engano. E isso está jornalistas, comunicadores, chefe da campanha, tem gente que está exilado dentro da embaixada da Argentina, dentro da Venezuela. O assunto meio que morreu por enquanto. E hoje ele mandou mais um recado. Sem falar, né, do caso clássico, né, nem sei se está aqui na matéria, deixa eu ver se deu para colocar, de como é que você vota lá, olha. O pessoal ficou surpreso que agora lá é impresso? E olha como é a cédula, que bacana para você escolher. Ó. Por exemplo, você pode optar pelo menos 13 vezes. Para quem não entende o poder da sugestão, eu acho que ele contratou algum cara aí algum coach para ajudar a fazer. Porque o Maduro parece que 12 ou 13 vezes na célula, a primeira fileira. Então, se isso aqui não induzir o voto... Tem gente que acha que o problema acontece nessas pseudo-democracias, né? Por um equipamento único. Não, pessoal, é um conjunto de fatores. Você bloqueia um lado de disputar. Olha, cria vantagens ou desvantagens na cédula, impede o político de fazer política, e quando vê que não vai dar, você logo deixa inelegível. Tá para acontecer no Brasil, não é isso? Desculpa, já aconteceu, né? O presidente Bolsonaro, aquele que reúne multidões na Paulista, em Copacabana, no Brasil inteiro, em qualquer cidade onde vai, está sendo impedido de viajar para fazer política externa e dentro do Brasil está inelegível, né? O pessoal está esperando, né? Quais são as próximas provas, as próximas denúncias. Não, já está tudo tomado, é tudo muita distração. É para acordar agora e se proteger. Você já está tomado disso tudo aí. Maduro diz que dará lição histórica na direita, na Venezuela. Aqui, o pessoal já está mais bem sucedido. Aqui já estão calando. No Maduro, por exemplo, lá ainda não estão ameaçando sequer o Twitter, lá, né, o X. Aqui o negócio já tem investigação, inclusive, sigilosa. Você duvida? E, aliás, essa turma que é muito democrática não gosta muito da satisfação, não. Em Londres, o ministro Moraes nega falar com a imprensa e diz nem a pau. Ontem nós falamos sobre isso aqui, eu estou trazendo novamente, porque tem cenas dos próximos capítulos, né? Na verdade, não falou com a imprensa e não permitiu a participação, não permitiu-se, né, a participação da imprensa, eu digo os organizadores, não deve ter sido o Moraes, apenas se negou nem a pau, né, a dar entrevista, ele mesmo aí. Mas vazaram ou deram um briefing, né, para o jornalismo no Brasil, que se manifestou hoje, tem várias matérias, e a coisa parece que das palestras foi um pouco pior do que... Ainda bem que não gravaram, né, porque ia ficar mais estranho ainda. Mas, enfim, isso já está ocorrendo, né? Engraçado, né? Eu lembro só do tempo que o presidente Bolsonaro era chamado de fascista ou antidemocrático porque não queria falar com a imprensa, né? Mas depende de que lado você está. Bom, vamos lá. Você acha que isso já foi bizarro? Moraes determina sigilo a petição da AGU sobre banimento do X no Brasil. É controle,
colocar o pano preto. Eu sou da área de defesa e tudo, mas sou da área de programação também. Tem uma frase, eu lembro de aprender isso na faculdade, que era assim. Quando você está programando, vem alguém por trás para olhar, aí a pessoa jogava o blazer em cima, que era para ninguém ver. A gente chamava de botar o pano preto, né? Não sei nem se pode falar isso hoje, ainda pode aparecer alguém aí identitário para dizer que isso é preconceito. Mas não, é essa expressão que se usa quando você está programando, ou seja, para o coleguinha não ver o que está acontecendo. Você está fazendo ali, porque essa atitude que você está tendo pode ser uma atitude orgânica ali do que você está programando, ou pode ser que você esteja aprontando alguma, né? Por isso que você coloca o pano preto em si. Me parece que essa situação é bem característico disso. Ou seja, você não quer que os coleguinhas e que ninguém veja o que a democracia está promovendo, você coloca um pano preto em cima. Ou seja, você coloca sigilo, né, para que ninguém saiba o que está ocorrendo aí. Só uma série de interesses estão ligados a isso. E um detalhe, estranhamente, não sei se é estranho ou não, para mim não é estranho, mas para a maioria das pessoas talvez seja, esse evento, a promoção, os 2 personagens principais da organização desse evento lá em Londres, eles são declaradamente de direita. Inclusive, muitos já fizeram até campanha para o próprio Bolsonaro. E aquele encontro que o Elon Musk teve com o presidente Bolsonaro no Brasil, olha, um desses encontros, né, foi exatamente na residência de um desses empresários que está lá. Então, é mais estranho ainda tudo que está acontecendo. Né? Eu vou deixar a pulguinha e a dúvida só para você desse lado aí, tá? Vamos lá. E a gente tem todo o direito de especular, cobrar, tentar entender o que está acontecendo, porque, afinal de contas, a conta de toda essa turma aí, quem paga é você. E vai pagar mais caro, porque já está chegando os efeitos da reforma tributária já em todo mundo. Tá? Aí, ó, isso aqui vai ser objeto da gente conversar amanhã. Em Londres, Moraes fala sobre as redes sociais e diz que mercado livre do ódio e do face. Né? Na verdade, ele fez comparações até piores. Ele disse que as Big Techs são, na verdade, como as proprietárias de um galpão que pode ser alugado para uma fábrica clandestina de drogas, né? E quando o proprietário só aluga, ele não pode ser responsabilizado, não é responsabilidade dele o que estão fazendo. Mas se de repente ele descobre o que estão fazendo e lucra com isso, aí é como se ele fosse sócio do crime. Tentou fazer um parâmetro comparando isso e tomando lado, né? Porque esse ódio a quem é atribuído, e esse fascismo é sempre atribuído à direita, da qual eles chamam de extrema-direita, e quer que impere a sua visão parcial sobre o tema. Porque, entenda, o papel do judiciário é um papel lindo, um papel maravilhoso, ao longo da história, tem ajudado a que as coisas cheguem o mais próximo possível do que é justo. A justiça não é um caráter objetivo, porque ela depende de vários fatores culturais, enfim, né? Tem valores universais, é óbvio, a vida, a liberdade são universais, são conhecidos, mas elas mudam, elas têm variação de acordo com o país. E quando você tenta impor a sua visão particular do que é o certo e do que é verdade, o nome disso é parcialidade. Você é parcial sobre temas. Isso já inviabiliza qualquer passo de justiça futura. Por mais que os valores que você acredita estar defendendo sejam corretos para você, não necessariamente são para todos. Olha, cada um de nós aqui tem uma vertente, e até mesmo a maioria, provavelmente até cristão, mas até dentro do cristianismo, a gente tem vertentes, tem várias faces, né, de como isso se apresenta. Então, você tentar ser você o dono da verdade absoluta já te coloca numa situação de parcialidade, porque você terá uma opinião formada sobre qualquer assunto que se apresente. E me parece que é muito isso que está acontecendo. O maior problema do Brasil hoje está justamente nessa tentativa de impor uma visão única sobre ideias. Até conosco aqui, quando a gente fala de esquerda, e eu sempre dei liberdade para isso, é óbvio que dentro daquilo que é razoável dentro do convívio social, o pessoal fala da esquerda. Ontem eu respondi aqui até esquerdistas, inclusive com a intenção do debate, para que a pessoa apresentou um argumento, apresentamos outro. Talvez isso possa tocar alguém. Eu sei que é difícil, mas jamais aqui a gente pede que as pessoas sejam impedidas de falar. Aliás, quanto mais se fala, mais fácil fica que as pessoas consigam entender quem está mais próximo daquilo que é razoável. Né? Então, essa ideia hoje de você transformar tudo
E a gente sabe hoje, infelizmente, dá tristeza falar isso, mas no momento em que você tem ministros que sempre se referem à questão da direita e à opinião da direita, tudo sempre como ódio e tudo, olha, pode até haver mesmo, tem gente que passa, talvez até por estar indignado com tanto cerceamento, mas 90% está debatendo ideia. A gente está aqui conversando sobre ideia, não está xingando ninguém. Mas depois colocam tudo, né, num pacote, tentam desumanizar o adversário para fingir que isso dá motivo para ter razão de banir. Né? Esse é o grande equívoco da discussão. O grande equívoco do debate hoje no Brasil é esse. É isso que precisa ser modificado. Pessoal, dá like aí, se inscreve e compartilha. E dá tua opinião, se você concorda, discorda. Aí, quem sabe a gente até lê aqui. O canal é desmonetizado, não precisa nem fazer superchat. Só escreve aí, com educação, respeitando os demais aqui do grupo, né, do chat. E aí, quem sabe, a gente pode até responder. O pessoal da moderação está aí, seleciona os argumentos aí. Tá? Vamos lá. E a ideia nossa aqui é justamente que o debate continue acontecendo. Essa turma quer simplesmente banir. Né? Se você precisa vencer o adversário e é no campo político, politicamente você precisa vencer no campo das ideias. Se você precisa eliminar, né, ou banir o teu adversário, aí já está no campo da brutalidade, da força. Não tem nada a ver com debate político. Né? A força também, quando necessária, tem que ser empregada em adversários declarados. Mas a gente está falando aqui de poder da justiça, estamos falando de poder político, aí é a área do debate. Não é uma guerra no campo de batalha, é até um conflito híbrido, é uma guerra híbrida que a gente vive no mundo hoje. Mas aqui a gente está falando do campo do debate. Tá? Então, deixem aí a opinião de vocês, se o pessoal quiser destacar aí, fica à vontade também. Porque a gente vai entrar aqui no reflexo que efetivamente deveria importar. Enquanto essa turma elegeu para perseguir a opinião das pessoas, e isso tem um propósito lá na frente, né, o que está acontecendo com o Brasil é simplesmente que está sendo tudo aprovado. E as coisas que realmente refletem na tua vida, olha, estão passando sem o menor debate. Aqui nem adianta falar mais, porque isso se tornou lei no ano passado. Mas nós estamos na fase da regulação disso. E aí o governo tem ainda algum atrito ali com Lira, com Pacheco, enfim. Mas principalmente com Lira. Não por interesses da população, para nenhum desses, mas talvez por interesses fisiológicos, né, de cada um deles. E aí, agora vem a fase de regulamentação. E isso aqui, enquanto se discute quem vai debater, e é importante, mas se discute quem vai debater lá no Congresso americano ou quem vai depor no Congresso brasileiro, o imposto, o maior imposto sobre valor agregado do mundo, ou um dos maiores, vai se consolidando no Brasil. Isso tem efeito direto na tua sobrevivência. Principalmente aqueles que mal conseguem pagar suas contas. Isso, inclusive, esse imposto perverso vai ser aplicado no consumo, e eu digo que é perverso porque se você comparar com países de primeiro mundo, ou até países que a liberdade impera, esse IVA normalmente é de 7%. Ah, Moisés, isso só nos Estados Unidos, né? Não, no Panamá é 7% também. Né? No Uruguai, no Paraguai, esses impostos variam em até de 7% a 10%. Né? Mas o Brasil já chegou com 27%. Tem lá 20, quase 28, 25 e pouco, a média entre 26,5 e 27. Ninguém sabe ao certo. E mais alguns penduricários aí, isso vai passar de 30. Eu trouxe o material ontem aqui. Análise do relato de um grande economista. Né? Então, assim, enquanto a gente está debatendo isso e o pessoal preocupado quem é que vai eleger em 2026, olha, está se tirando o poder de quem você elege. E o imposto e a centralização do imposto, que é um outro reflexo, que vai ser o conselho, e teve gente da direita que, não, a gente está fazendo isso que é pelo conselho, ao invés de ter brigado para impedir que isso, aliás, desobedecendo o próprio presidente Bolsonaro, era para brigar para isso não passar. Agora que passou, né? E ontem eu lembro que o pessoal chegou aqui comigo, Moisés, e agora com essa mudança, ou se caiu fulano, se impeachmentarem o presidente, isso aí resolve o Brasil aí fica melhor? Não, isso é só distração. Aquilo que está transformando o Brasil em algo, destruindo o potencial do próprio Brasil e do povo brasileiro, são as leis que estão sendo aprovadas enquanto a gente está nesse debate. É importante ver o que está sendo debatido, principalmente quando o assunto é liberdade de expressão, porque se a gente perder a capacidade de poder falar, aí ninguém dá satisfação nenhuma e acabou. Né? Esse é o último que nos serve. Mas é preciso entender o que está sendo aprovado lá atrás.
Se cair um ministro ali, ou se cair até o atual presidente, é o sistema que permitiu. Vocês acham que foi o povo nas ruas que tirou a Dilma lá em 2014? Eu estava em Brasília. Aquilo serviu de mote. Foi o sistema que disse, olha, isso aqui não dá. O próprio partido. Apesar de até hoje estar gritando que foi golpe lá, para eles tudo é golpe. Você entrar e sair de uma fila, quando voltar já é golpe. Já explicou isso. Então, o povo serve de pano de fundo, talvez para justificar, mas é o sistema que decide essas coisas. Então, a gente precisa correr. Aí já tem gente agora arrancando os cabelos. Aí. Meu Deus, então não tem mais jeito? Não, tem que despertar e entender que as pessoas que você vai escolher não pode ser qualquer um. E não pode ser só porque alguém indicou, e não pode ser só porque agora politicamente é interessante. Hoje eu estava vendo, e eu faço aqui também um comentário, e a gente tem que fazer meia-culpa. Hoje teve uma brilhante análise, por exemplo, do deputado Gustavo Gaia sobre o Pacheco. O Pacheco está lá porque está todo comprometido e não sei o quê, aí permite que faz, olha, a gente não pode colocar lá. Mas sabe quem colocou o Pacheco lá? Eu e você, lá atrás. Agora fizeram certo. A direita, quando chegou agora, em 2022, disse, não, a gente não vai repetir esse erro. Foi certo. Não venceu, não deu para emplacar o Rogério Marinho, mas começou já. Entendeu? A gente precisa passar por esse processo. Errou. Não repete. Entendeu? A gente precisa ver isso. Porque se for para colocar as pessoas para negociar as nossas liberdades, ou impedir que a justiça e a própria Constituição seja cumprida no Brasil, aí você está perpetuando o sistema contra você mesmo. Então, o que a gente pode fazer de melhor é interpretar, entender, ouvir e interpretar a realidade e agir conforme aquilo que se entendeu. E uma dessas questões, enquanto você, cidadão, é fazer a tua parte na hora da escolha. Eu sei, tem muitas outras coisas no pano de fundo, inclusive essa manipulação da realidade. Mas você faz pelo menos a sua parte. Se todo mundo fizer a sua parte, vai ficar difícil para o sistema manipular a realidade. Como foi difícil para eles em 2018, por isso nós elegemos o Bolsonaro. Então, assim, tem muita coisa aí, se o pessoal entender, eu acho que fica legal. O Luciano faz uma pergunta, meu amigo, eu sei dar essa indignação, tá, Luciano? 99, já não é mais 99, já diminuiu bastante. E o grande feito, sim, veio em 2026. Não dá para desistir, Luciano. Não dá para desistir, porque aí eles vão te tomar tudo, não vai dar tempo de você se socorrer. A ideia que cada cidadão deveria ter é o seguinte, a solução nunca virá da política. A política precisa que tenha gente boba o suficiente para acreditar que eles vão mudar a coisa, enquanto eles gastam o dinheiro que a gente arrecadou para eles. O que dá é para você tentar segurar essa turma, primeiro, para a cara de pau não ser tão grande como hoje, sobre a distopia que nós já vivemos. Ou seja, eles têm pelo menos algum tipo de constrangimento. Hoje a turma que é comunista já não tem nem vergonha mais de dizer que é comunista, de tão descarado que está. Então a gente precisa segurar isso, para dar tempo que as pessoas se preparem para se fortalecer e poder combater e talvez até mudar isso no futuro. Se for todo mundo para o campo de batalha, eu sempre faço essa brincadeira, espero que o pessoal entenda. Se for todo mundo desprotegido para o campo de batalha, se for todo mundo de sunga para essa guerra, vai só perder, vai só levar, Então eu acho que essas são as questões. Um grande abraço aí, amigo, obrigado por estar sempre aqui conosco também. Pessoal, vai colocando aí as perguntas de vocês, porque, entendam, essa turma é muito perversa. Reforma tributária acaba com isenção sobre compras internacionais até $50. Presta atenção, era o que tinha sobrado da história. Olha como esse pessoal é eleito, dizendo que vai ajudar os pobres, e ataca exatamente a camada mais baixa. Isso aqui atinge diretamente as pessoas que estavam conseguindo alternativas para sair da própria pobreza. Já que o governo não gera emprego, nem nunca gerou. Tinha que criar ambiente, Então, dá uma olhada nisso. A aquisição de bens de pequeno valor por pessoas físicas no exterior estará sujeita à norma geral, com incidência da alíquota padrão do novo IVA, estimada em 26,5%. Não perdoar ninguém. E é justamente essa turma que diz que é fazer o contrário. Quer ver como eles não se preocupam também? Com a ajuda do ex-advogado do atual presidente, isso aqui afeta diretamente, isso não afeta a parte rica, isso afeta diretamente quem precisa de emprego. Zanin atende Lula e suspende trechos da desoneração da folha. Detalhe, o Congresso, que é o povo, já tinha decidido que não podia. Se vocês quiserem, a gente pode explicar isso com mais tempo, mas basicamente é o seguinte, o ambiente de negócios
diz ao empreendedor se ele pode ou não contratar. Foi feito um acordo lá atrás, isso ainda é da época da Dilma, tá? Que foi sendo atualizado e já estava previsto a sua continuidade até o final dessa década. Esse governo que precisa de mais dinheiro tirado da sociedade, mesmo que saia dos empregos brasileiros, foi lá e disse o seguinte: não, a gente quer acabar com isso agora, para sobrar mais dinheiro no caixa do governo. Só que isso tem um impacto imediato, o nome disso é demissão. Imediato, eu já fiz uma live explicando bastante sobre isso. Essa briga sobre a desoneração ou a reoneração é uma briga lá de trás que tem a ver com ambiente de negócio, segurança jurídica e, olha, ambiente para se empreender no Brasil. Isso aqui, uma vez que cair, os poucos bobos que ainda existiam para empreender no Brasil vão fechar a porta. Vão dizer, meu amigo, até logo. Desculpa falar assim, pessoal, porque empreender no Brasil é uma insanidade. Aí os caras não respeitam. Isso tem um impacto direto. Isso vai implicar em aumento na folha de pagamento, em oneração, principalmente na questão do INSS. Lá vai mais 20%, 30% de algo que tinha sido acordado. Você acha que o cara que já não está vendendo vai receber um impacto na folha de pagamento de 20%, 30%, sei lá. Ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir em carga de trabalho. Porque não tem ambiente de liberdade econômica para faturar. Então você tem que reduzir na despesa. Se você tem um salário... Imagina o seguinte, você na sua casa, você já sabe quanto você ganha. R$1.000. Você ganha R$1.000. A tua conta, de repente, ultrapassa esses 1.000, vai para 1.200. O ambiente, você não tem outro emprego, não tem renda extra, não tem nada. O que você vai fazer? Você precisa reduzir a conta. Você vai desligar o ar-condicionado, você vai, enfim, vai cozinhar menos lá na tua airfryer, se tiver. Daqui a pouco não liga nem o ventilador mais. Você vai ter que economizar. O que as empresas farão, se isso efetivamente for modificado pelo Supremo, já que o Congresso já tinha dito não. Pô, não mexe nisso, já tem, sei lá, 12, 13 milhões de desempregados, isso vai aumentar ainda mais. Né? Não sei nem como é que vai dar para medir esse impacto ainda, até porque hoje o IBGE já ficou difícil a gente acreditar em tudo que sai ali. Né? Mas vamos lá. Isso tem um impacto boçal. E quem investiu no Brasil e tinha uma previsibilidade sobre esse custo, e agora a autoridade simplesmente diz, dane-se aí, te vira. As pessoas têm inteligência, a inteligência pode ser desafiada em virtude da comodidade, enfim, da necessidade, mas em algum momento as pessoas despertam. Então, acho que as pessoas deveriam despertar. Tudo isso muito mais a gente fala lá no Clube de Membros. E para quem ainda tem alguma sombra de dúvida se esse governo é feito para os pobres, depois de 1 ano e meio praticamente de governo, insegurança alimentar atinge 64 milhões de brasileiros. 64 milhões de brasileiros. Se você tem ideia do que é isso, dá pena. Até ver o meu amigo Valmir Benevides no início aqui. Deus tenha misericórdia dessas 60 milhões de pessoas. E ainda fez um comentário no final que é verdadeiro. Se tiver aí, coloca para mim, inclusive, esse comentário. Ele ainda disse no final, foi antes de começar a live. Eu fico olhando aqui os comentários de você. Ainda disse o seguinte, e se esse IBGE que está informando isso, imagina o número real. E eu não estou dizendo que eles estão manipulando, né? Vai, meu Deus do céu, lá vem a comissão da verdade atrás. É que eles podem ter se enganado. A conta é só uma estimativa. Né? Um a mais com fome é um sofrimento, um ser humano sofrendo é o sofrimento da humanidade. Não é assim? Pelo menos deveria aqui, naquilo que a gente entende. Então, imagina o que é de verdadeiro. Né? Não é isso aí? Ó, o João Bosco aqui, um abraço, amigo. Beleza, Moisés? É melhor uma dura verdade, né, que uma pequena mentira, né? Acertar as contas. Vamos vencer. Eu acho que tem, sim, sentido. Agora, não dá para depositar a solução do Brasil, viver angustiado, porque alguém vai acontecer isso. Não, Entenda, pessoal, nós deveríamos estar agindo como um grande time de pessoas em prol da vitória para nós, e não para o político. O político é o nosso agente, nós somos o treinador desse político. E a gente tem que dizer lá o que tem que fazer. Se você não sabe, tem muitas pessoas que fazem. Aí você vai entendendo como é que funciona o jogo, né, para poder cobrar. Hoje, nós estamos absurdamente manipulados do que pode ou não ser a realidade. Né? E agora o próximo passo é calar. Se conseguir calar, aí já era. Né?
E o governo sempre é aquele sócio que não diga se as coisas estão dando certo ou errado, quer receber o dele, né? Olha aqui o cara aqui, ó. Fala sobre o comandante. Eu não posso dizer que ele é corrupto, eu posso dizer que ele tem atitudes que eu não concordo, que aí é a minha opinião. Da sua conta, você vai lá e prova. Isso é outra distração. É sistema. Aliás, você deve ter sido enganado por alguém que disse que a salvação viria daí. Entendeu? Aí ficou com a expectativa e no dia... E detalhe, provavelmente você está seguindo essas mesmas pessoas que não tiveram nem desculpa de pedir aqueles que foram levados para a armadilha. A gente já debateu isso várias vezes. Talvez você não seja muito antigo aqui no canal para entender que em dezembro eu disse, meu amigo, isso aí já era. Outra coisa, o segurança do supermercado não pode decidir quais produtos comprar e que horas o supermercado abre. Ele está ali para fazer só a segurança, a ordem tem que vir de cima. Aí vai vir alguém, mas enganaram, traíram, não apoiaram. Demitia, mandava prender, tem poder para tudo isso. Agora, quem tá usando dessa forma. Dorme com essa aí, Ailton, seja feliz. Tá? Mas não vem com mais distração aqui. Não vai mudar absolutamente nada. Essa realidade, essa frustração, a gente já sabe. Tem que ver como é que a gente vai fazer para mudar. Aí um detalhe para você, eu não sei se você sabe. Eu não sou militar. Aliás, eu trato como eles deveriam ser tratados. Funcionários públicos, numa outra instância, óbvio, que tem que fazer a defesa do país. E eu não boto no pedestal, jamais botei. Eu sempre cobro. Do presidente ao general, ao soldado, ao ministro. Você é o dono do país como cidadão. Você não tem o direito de chorar por isso. Pode ficar indignado, aborrecido para mudar. Entendeu? Vamos lá? É muito canal aí ainda abobando os outros, né? É sistema, irmão. Vem com essa conversa. Não sei até de onde vem esses papinhos aí. Tem muita gente ainda nessa. É distração, pessoal. E tem gente paga para disseminar essas coisas também. Não sei se é o caso do rapaz aí, mas enfim. Hoje a gente não vai ter, infelizmente, tempo para alongar muito. Eu quero fazer um convite aos amigos. Quem quiser participar aqui, vem para o Clube de Membros. Amanhã tem live de manhã. Amanhã a gente tem mais tempo. Eu tenho um compromisso agora, tem mais 2 reuniões. Enfim, quem quiser participar do Clube de Membros, patedefesa.com.br, vai lá, faz uma assinatura semestral anual, chega junto, tem muito material, nós temos a nossa própria plataforma. Aliás, o vídeo que estava aqui, o presidente no CIPAC em 2023. Podia ser o direito dele estar desse ano, né? Fez falta o presidente Bolsonaro lá. E é o motivo do nosso início da live aqui. A nossa plataforma recheada aqui de materiais, e lá a gente tem mais liberdade para conversar sobre isso. A plataforma foi desenvolvida por nós mesmos, e lá a gente tem, vamos dizer assim, um comportamento que pode ser considerado mais compatível com um adulto, né? Porque aqui a gente sequer pode falar algumas palavras. Então, vai lá para o Clube de Membros, tem a nossa sessão de soberania pessoal também, que eu recomendo muito que você participe, e amanhã tem aquelas nossas, vamos dizer assim, aprofundadas em determinados temas, né? Tem muita coisa para a gente falar. patedefesa.com.br, já faço o convite para você. Quem gostou dessa live até aqui, dá like, se inscreve e compartilha. Eu vou ver se dá tempo, pelo menos, de ler alguns amigos aqui, para a gente seguir adiante. Vamos lá? Vou de baixo para cima. Um grande abraço aí, em busca de milagres. Dona Eliana, um abraço. Amiga Yara aqui, governo paga 6 milhões por um coquetel, né? Deve ter gente que acha que o problema é porque tem um ou outro ali para... O problema é o sistema. O buraco é muito embaixo, né? Um abraço aí, amiga Solange. Deixa eu ver aqui. Daniel, Ricardo, valeu, Moisés. TKS aqui, TKS. Vamos lá. Luiz Eduardo aqui, boa noite, senhoras e senhores, valeu também. Aqui, deixa eu ver quem mais. Sim, quem quiser pode fazer uma mentoria também conosco, busca lá. Está lá no patodefesa.com.br, tem lá o link da mentoria também. Busca aí, tem na descrição aqui desse vídeo, dessa live, tem também. Vamos lá? Deixa eu ver quem mais está por aqui. Vem para o Clube de Membros, já é o recado aqui da nossa equipe. Basta fazer uma assinatura semestral, anual, ou até uma assinatura mensal. Vai lá e participa com a gente, tá? A Solange, hoje não vai precisar da Tramontina. Acho que a pessoa foi chorar ali embaixo da... Né? Enfim. Eu faço com todo respeito aqui, mas é porque é conversinha fiada. Aliás, é assim que vão enrolando os outros. Aí o fulano de tal, todos são peça descartável. O comandante 10, isso, aquilo ali, o comandante... Daqui a pouco não é mais. Aí vão colocar... Enfim,
O problema está por trás de tudo isso, está no direito de falar, está no... Né? Não é isso? Vem para cima aí. Eu vejo, o pessoal hoje está discutindo a substituição de determinados... Os problemas são mais profundos. Por exemplo, eu fiz uma entrega aqui para você, se você percebeu, eu expliquei um método do sistema que está por trás do método aplicado. Que é, por exemplo, você pega uma autoridade que tem poder de influência em toda a sociedade, e aí, por exemplo, lhe tira o passaporte, daqui a pouco, diz, olha, não vai poder nunca. Depois, olha, vai poder só um pouquinho. Depois, você passa a ter controle. Aqui, ó, levamos um cala-boca democrático dos generais. Essa informação, se eu tivesse mais tempo, eu ia falar sobre ela hoje, Evandro. Porque eu, quando vi a notícia, eu fiquei abismado também. E continua sendo algo ruim, mas de respeito às redes sociais internas, né? A gente vai explicar melhor isso depois, porque o pessoal vendeu de uma forma um pouquinho diferente. Mas não deixa de ser absurdo mesmo. Toda autoridade deve estar aberta à crítica, né? Toda autoridade. Moisés, estou com você, só estou vendo agora que o fundo já chegou. Olha, diz que no fundo do poço tem um alçapão, né? Agora estamos cavando, pois o buraco é bem mais embaixo, né? Pois é, né, Deise? Tem lá o fundo do poço no Brasil, diz que é assim. Aí lá no fundo do poço tem um alçapão, dá para olhar um pouquinho mais embaixo. O problema não são as peças que você vê, mas as que você não vê. O pessoal que manda tá reunindo, né, nos bastidores. O Ronaldo Yamamura aqui, ó. Moisés, o governo é o sócio que não produz e o empresário fica com o ônus, né? Olha, quase era uma palavra mais feia do que o ônus, mas é isso aí mesmo, né? Ramos, vivemos num pesadelo sem data para terminar e lutando para virar essa estratégia, virar esse jogo, né? O sistema é um rolo compressor, verdade. Pessoal, não sei se eu vou conseguir ler o nome de todo mundo, mas estamos juntos aí. Deixa eu ver aqui. Ó, o Evandro, confia, né, Evandro? Isso aí, né? Evandro, uma boa discussão para a gente ter aqui. Já tem algumas decisões que impediram eles de ter o mesmo nível, né, de decisão lá dentro. É possível, vamos ver lá na frente isso. Deise, exatamente isso. Moisés, não votei ministro. O meu imposto paga o salário dele, mas tenho que aceitar. É o que fazem contra mim. Vamos lá? Bom, pessoal, estou no meu limite aqui e estamos no nosso compromisso. Quero te convidar amanhã. Um grande abraço a todos que estiveram aí. Saiu vários break news aí que eu não consegui sequer ler. Mas eu quero aproveitar esses minutos finais para te convidar. Amanhã tem live de membros, então quem tiver interesse, patedefesa.com.br, chega junto lá com a gente, vai para o clube de membros, faz uma assinatura, é feito as nossas lives na nossa própria plataforma. Previsão amanhã, 22h45. Previsão da live aberta no YouTube, no sabadão nosso aqui, 20h45, esse mesmo horário de hoje. Vamos fazer o possível para dar tudo certo, né? A gente chegar no horário hoje, começamos religiosamente no horário. Se você chegou até aqui e gostou, olha, dá like, se inscreve e compartilha, né, com os amigos aí. Um excelente final de semana para todos. Sextou aí, como a gente começou essa live. E considere pegar o link dessa live e compartilhar com os amigos. Ela vai ficar com menos de uma hora. Acho que vai ficar até mais fácil de compartilhar. Dá like, se inscreve e compartilha. A gente vai se despedindo por aqui. Papai do Céu abençoe a todos nós. Um forte abraço e fui. Ó, like, se inscrever e compartilhar. Faz isso agora. Dá essa força aí. Mesmo que tenha acabado a live, convida todo mundo. Vem para cá. E amanhã tem mais. Forte abraço, pessoal. Fui.